Amém, queridos? Nós vamos falar sobre usando o escudo da fé. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 10. Eu quero ler 2 versículos com você. Primeiro eu vou ler o versículo 8. Depois leremos o versículo 10. Um certo homem disse para Jesus: basta uma palavra de Deus para que tudo em nossa vida possa ser mudado. Basta uma palavra do Senhor, um decreto do Senhor sendo liberado e entrando no seu coração, para que a sua vida seja completamente transformada. Então, muitas das vezes distrações vêm, mas eu quero pedir a você nessa noite, fique comigo, amém? Não deixe a sua mente voar, traga a sua mente para cá, ouça aquilo que o Espírito Santo quer dizer, quer fazer, quer falar nessa noite. E eu creio que você sairá dessa noite abençoado, abençoada, amém? Não por causa de mim, mas pelo Espírito que aqui está, pelo Espírito que em mim habita, pelo Espírito que habita em você. E esse mesmo Espírito, ele confirma a palavra, amém? Feche seus olhos comigo. Oh, aleluias. Há uma brisa suave, há uma presença nessa noite, neste lugar. Há uma nuvem de glória aqui, há uma nuvem poderosa do Espírito neste lugar. E eu creio que nessa noite você pode entrar, mergulhar nisso e receber do Senhor. O Espírito Santo, sem ti nós não somos nada, sem ti nós não podemos nada. Mas a tua presença, a tua vida em nós é capaz. Sem ti nada podemos fazer, mas contigo nós podemos tudo. Como declara a tua palavra, Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. Então nessa noite nós sabemos que o teu Espírito, o teu poder, a tua presença está aqui nessa noite para nos fortalecer, para nos esclarecer, para, Senhor, transformar a nossa forma de viver, a nossa forma de pensar e de agir. É esse Espírito que nós clamamos nesta hora. E nós chamamos os anjos poderosos de Deus, que servem ao Senhor, que estejam neste lugar, nesta hora, amarrando todo espírito de distração. Senhor, no nome de Jesus, nós levamos o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo nessa noite. E nós declaramos, Senhor, que nós receberemos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós declaramos que nós não queremos perder nada daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. E nós estamos abertos para tudo aquilo que o teu Espírito quer dizer, quer fazer, no nome do Senhor Jesus. Amém? Romanos 10, 8 está no telão. O que diz o versículo 8? Vamos ler? Amém? Cadê o telão? Romanos 10, 8. Mas o que ela diz? A palavra está perto de? Está onde? E aonde? Em seu coração. Isto é o quê? Amém? O que se diz, pelo que ela diz, o que é a própria palavra? A palavra está perto de você. Está em sua boca. Está onde? No seu coração. Amém? Amém, queridos? Paulo está nos mostrando aí que a palavra da fé, ela não pode estar apenas na boca, como também ela não pode estar apenas no coração. Ela tem que estar na boca e tem que estar no coração. Tem que estar nos dois lugares. Amém? Tem que estar na boca e no coração e na boca. Às vezes as pessoas dizem, eu tenho fé. Eu sei, Deus sabe que eu tenho fé no meu coração. Mas o que está saindo da sua boca? Qual é a palavra que está saindo da sua boca? O que você está liberando na sua boca? Ele diz que a palavra da fé não tem que estar apenas no coração, mas tem que estar na boca. Assim como tem muitas pessoas que muitas das vezes, porque tem uma vida religiosa ou foi criado no Evangelho como eu, conhece muitos versículos, conhece muitos textos bíblicos, muitas das vezes a palavra está na boca, porque está na mente, está gravado, mas não está no coração. E a palavra declara que a palavra da fé que nós proclamamos, ela precisa residir ou precisa morar, habitar em dois lugares. Amém, queridos? Vamos ler o texto de Romanos 10, 10, que diz o seguinte: com o coração se crê para a justiça e com... Amém? O outro texto que diz a mesma coisa: com o coração você crê, para que você receba a justiça de Deus,
Para que a justiça de Deus venha sobre você, você precisa crer com o seu coração. Mas você também precisa o quê? Confessar com a sua boca. Para que a salvação de Deus possa se manifestar na sua vida, na sua casa, na sua família. Amém, queridos? A palavra de Deus, ela é a base, irmão, para a fé. Deixa eu dizer algo, semana retrasada, nós conversamos aqui algo sobre a fé, e eu falei que existem vários tipos de fé. Mas a fé que traz salvação, a fé que traz mudança nas nossas vidas, é a fé que vem pela palavra de Deus. Amém? A fé que causa transformação no nosso viver, não é a fé natural. Não é a fé das circunstâncias. A fé que vai mudar a nossa vida é a fé que vem pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a base para a fé verdadeira, para a fé que traz milagre. Amém? E a palavra de Deus, irmãos, é o que vai te dar base para que você possa crer naquilo que você não vê. Amém? Todos nós conhecemos o relato de Pedro com Jesus. A palavra diz que Jesus mandou eles, deu uma ordem para eles irem do outro lado e para o outro lado, e eles entraram no barco e foram. Às 3 horas da manhã, uma forte tempestade veio e o barco começou a balançar, e eles com medo, e daqui a pouco aparece um fantasma andando por entre as águas. Você já imaginou isso? 3 horas da madrugada, tudo escuro, né? Eu já trabalhei embarcado muito, talvez vai começar de novo, né? Mas você no meio do mar, irmãos, lá na plataforma, onde você está ali, está tudo iluminado, né? Tudo muito bem, você está vendo tudo iluminado. Mas você olha para leste, para o oeste, para o norte, para o sul, meu irmão, é tudo preto. No meio do mar. E você imagina 3 horas da manhã, chuva, vento, batendo sobre o barco, e o barquinho deles quase indo a pique, e eles cheios de medo já pela situação. Daqui a pouco vem um fantasma andando por sobre as águas. E quando eles olharam, acho que aquele ali é Jesus. Aquele lá é Jesus. É o mestre. Pedro falou, se és tu, mande que eu vá sobre você, vá até ti. E ele diz, vem. Irmãos, a fé de Deus, a fé pela palavra, é a única capaz de fazer um homem não olhar as circunstâncias, não olhar a situação e tomar passos de fé. Nenhuma outra fé, ou nenhuma outra forma, ou nada que você encontre neste mundo vai ser capaz de fazer você cometer loucuras, vamos dizer assim. Porque a própria palavra diz que as coisas de Deus são loucuras para os homens. Quando Deus te dá uma palavra, quando Deus libera uma palavra sobre você, por mais que pareça loucura, por mais que nos olhos naturais pareça que não vai dar certo, não tem como dar certo. Matemática é exata, 1 mais 1 é 2. Como é que se eu fizer isso vai dar certo? Mas Deus está falando para você, faça, porque quando Ele manda você fazer, Ele já tem uma colheita para você, Ele já tem um milagre preparado para você. Quando Ele te dá uma palavra, é porque Ele já preparou um futuro para você. Nós como filhos, irmãos, precisamos ser obedientes. Nem tudo que eu mando minha filha fazer, ela entende o porquê. Mas se ela for obediente, ela vai ver a bênção no futuro. Quando ela obedecer, ela verá que aquilo que eu falei para ela, ou era para ela se livrar de um mal maior, ou era para que ela iria receber algo muito melhor na frente. Amém? Então, a palavra de Deus é a única base para que nós possamos realmente crer, irmãos, além do que os nossos olhos naturais podem ver. Amém? Porque eu introduzi essa mensagem dizendo para você que o seu inimigo, o meu inimigo, nós não podemos ver com os olhos naturais, irmãos. E quando nós queremos batalhar essa guerra, batalhar essa luta de forma natural, nós já estamos em grande desvantagem contra o nosso inimigo. Porque a única forma de nós prevalecermos contra eles é nós usarmos as armas espirituais. Amém, queridos?
E nós vemos nesse texto agora que nós acabamos de ler, que a fé ela funciona quando nós cremos com o coração e nós confessamos com a nossa boca. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Independente do que nós sentimos, independente do que está acontecendo, independente das circunstâncias, irmãos, cada vez mais nesse mundo mal, para onde a gente olha, a gente não vê esperança, para onde a gente volta os nossos olhos, a gente só tem más notícias, a gente só tem situações difíceis, seja ela na área da saúde, na área financeira. É um caos total. Você olha para o governo e as pessoas falam mal do governo, outros falam bem, e é uma confusão, e é mentira daqui, é mentira dali. E você fica, meu Deus do céu, em quem eu acredito? Meu Deus do céu, quem é o verdadeiro? Meu Deus do céu, nós não temos em quem confiar. E se nós não pararmos para colocar os nossos olhos na palavra do Senhor, naquilo que a palavra de Deus diz, guardar ela no nosso coração, para que o nosso coração não seja tomado de dúvida, não seja tomado de inconstância, não deixe que essas confusões externas e essas confusões deste mundo abale e tire a paz do meu coração. Porque, queridos, se a paz está no teu coração, se a paz toma conta do teu ser, o mundo lá fora pode estar pegando fogo, o mundo lá fora pode estar caindo, pode estar desabando, e você continua tranquilo, porque a palavra diz que é uma paz que excede todo o entendimento, e guardará os nossos corações e a nossa mente sãs em Cristo Jesus, tranquilas em paz. Quantas vezes neste mundo hoje, irmãos, nós às vezes ficamos, Senhor, parece que eu não vou aguentar, Senhor, não estou aguentando, Senhor, em nome de Jesus, venha o meu socorro. Por quê, queridos? É tanta confusão externa, é tanto barulho, é tanta gente falando tanta coisa, é tanta pressão de pessoas perto, de pessoas longe, da televisão, do rádio, das notícias, que você fala, Senhor, eu não tenho o que fazer, Senhor, eu não sei para onde ir. A única forma, assim, que nós temos de permanecer firmes, irmãos, é nos agarrar à palavra e colocar ela em nosso coração e declarar, eu creio, eu sei que o meu Redentor vive, e Ele não permitirá que os meus pés vacilem, Ele não permitirá que eu me perca, Ele não permitirá que essa pressão, que essa situação me abata. Eu sei em quem eu tenho crido, o meu Deus é aquele que me faz prosperar, que me faz avançar, Ele me guarda, Ele me protege, e o mal não me toca, diz a palavra de Deus. Amém, queridos? Se nós voltarmos o nosso coração para Ele, Ele nos sustenta e Ele nos traz uma alegria, uma paz que nada pode explicar. Amém? Porque, queridos, eu tenho reparado nisso no meu coração, cada vez mais que eu tenho mergulhado nessas águas, estudado esse tema, eu tenho percebido algo, querido. É impossível, irmãos, alguém que realmente está com o coração cheio de fé e a sua boca não expressar isso. Amém? A própria palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio. Muitas das vezes, irmãos, eu tenho fé no meu coração, irmãos, mas está cheio de fé. Amém? Se você for analisar a figura de um copo, tem até um aqui. Amém? Está transbordando esse copo? Está saindo pela boca? Não. Por quê? Porque ele não está cheio. Eu posso dizer aqui que tem metade de água e metade de ar. Amém? Vamos supor que isso aqui seja fé. Tem metade de fé, mas tem uma metade de dúvida. Amém? Ou seja, se a dúvida está ainda no meu coração, não sou eu que estou ensinando, eu falei sobre isso semana retrasada, Marcos 11, 23, Jesus diz, em verdade eu vos digo, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te do mar, e não duvidar, seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim vai acontecer. Então, queridos, o que eu estou falando com você nessa noite? Como que nós usamos o escudo da fé? A palavra diz que uma das nossas armas é o escudo da fé. O escudo da fé, ele é usado quando nós deixamos o nosso coração ser preenchido, ser completado pela fé. Quando nós não permitimos que nenhuma sombra de dúvida entre no nosso coração. Agora, vamos parar para analisar. Jesus não disse que a dúvida não pode vir na sua mente. Amém?
Porque qual é o processo que acontece conosco, irmãos? O que acontece com cada ser humano? Você tem os 5 sentidos que te faz contato ou que te dá contato com este mundo. Amém? Quando você usa um desses sentidos, vamos supor, o paladar. Você comeu algo que você nunca comeu, usou o paladar. Automaticamente, sua boca vai mandar um comando para o cérebro. Amém? Você já comeu algo que você nunca comeu? O que você diz? Ah, é parecido com isso. Né? Eu comi uma fruta tal, por quê? Vai a informação para o cérebro, seu cérebro busca os registros, a sua mente busca o registro. Ah, é parecido, mas é meio diferente. E aí, ele não encontra nada, só viu algo parecido, vai registrar aquele novo sabor que você comeu. Mas está tudo aonde? Na mente. Qual é o processo das coisas que estão na mente vir para o seu coração? É através de repetições, é através de hábitos. Amém? Como que aquilo vai entrar no seu coração? Como que aquilo vai passar daqui para cá? Através de você se submeter muitas das vezes àquilo. E aquilo vai trazer sentimentos a você, sentimentos repetidos, vai fazer aquilo tomar conta do teu coração. Então, como que nós podemos preencher o nosso coração, para que nós possamos usar a fé, e a fé se estabelecer no nosso coração, ao ponto que a maldade deste mundo, ao ponto que as coisas deste mundo não consigam nos desviar da paz que Deus nos deu. A forma queridos, é nós voltarmos o nosso coração, os nossos olhos, para a palavra de Deus, diariamente. Amém? É possível, irmãos, é possível. É possível nós experimentarmos milagres, ainda que a sua mente duvide. Sabia disso? Muitas das vezes, isso pode acontecer com você. Às vezes, o diabo ele lança dúvidas na sua mente. Mas se você souber lançá-lo fora, se você souber jogá-lo fora. Acho que eu falei isso aqui algumas semanas atrás, essa ilustração. Nós não podemos, dessa ilustração, nós não podemos evitar que um pombo, irmãos, faça uma sujeira em nós. Quem já não foi premiado com isso? Está andando tranquilo, daqui a pouco, caiu. Nós não podemos evitar isso. É a mesma coisa. Nós não podemos que muitas vezes o diabo lance dúvidas na nossa mente. Nós não podemos evitar. Mas nós podemos evitar que o pombo faça um ninho na minha cabeça. E muitas vezes, o que acontece conosco? O diabo lança uma dúvida. O diabo bate na porta. Um dia desse eu até postei isso. Nós não podemos evitar que o diabo bate na nossa porta. Mas irmãos, nós não precisamos abrir a porta para ele e estender uma cadeira para ele sentar. Qual é o problema nosso? Muitas vezes a dúvida vem, a dúvida é lançada e nós logo a abraçamos. E nós abrimos a nossa porta da nossa casa, nós abrimos a porta do nosso coração, nós estendemos a ela uma cadeira e diga, senta aqui, dúvida, vamos bater papo. Deus está falando nessa noite para você. Eu quero que você viva milagres, mas a forma de você viver milagres na sua vida é você colocar a minha palavra no mais fundo do teu coração, deixar a palavra tomar conta de todo o teu ser, preencher o mais íntimo do teu coração, que você verá a minha glória se manifestar em todas as áreas da sua vida. Amém, queridos? Oh, Jesus, nós chamamos, Senhor. Libere a fé que há dentro de você, irmãos. Libere a fé que há dentro de você. A palavra declara que Deus deu uma medida de fé para cada um de nós. Não aceite mais essas esparrelas, essas mentiras do diabo. Ah, eu sou tão fraquinho, eu sou tão fraquinha, eu não tenho fé. Não. Se você é filho, se você é filha de Deus, a palavra diz que Deus te deu uma medida de fé. Amém? Mas Paulo também ensina que a nossa fé, ela tem que crescer. Ela pode crescer. Talvez a única coisa que esteja acontecendo com você é falta de exercitar a sua fé. É falta de alimentar a sua fé. Para que ela possa ficar cada vez mais robusta. Para que ela possa ficar cada vez mais forte. Mas não é questão de você não ter fé. Amém? Então, libere a fé que está dentro de você. Se você falar a palavra, irmãos, ela funcionará. Se você liberar a palavra de Deus com fé, ela funcionará. Porque o próprio Senhor diz isso.
A palavra que eu libero, a palavra que sai, ela não volta vazia, mas ela cumpre o propósito para o qual ela foi lançada. Se nós aprendermos esse princípio espiritual poderoso, irmãos, e começarmos a colocar em prática, nós veremos as situações das nossas vidas mudarem. Amém? Nós veremos as situações paulatinamente serem transformadas. Amém? A palavra declara firmemente: aquele que crê verá a glória de Deus. Quem crê verá a glória de Deus. Quem crê verá a glória de Deus. Você quer ver a glória de Deus na sua vida? Você quer ver a glória de Deus mudar a sua situação? Creia, irmãos. Creia com todo o seu coração. Expulse a dúvida de uma vez por todas do seu coração, do seu interior. Não deixe mais a dúvida tomar conta do seu ser. E bote para fora tudo aquilo que está impedindo você de viver aquilo que o Senhor quer que você viva. Amém? Aleluias. Feche os olhos comigo e diga assim: eu creio. Diga: eu creio. Diga: eu creio. Eu verei a glória de Deus na minha vida e na minha família. Diga um pouco mais de fé: eu creio. Diga: eu creio. Diga: eu creio. Diga: eu verei. Eu verei a glória de Deus na minha vida e na minha família. Amém, queridos? Aleluia. Aleluias. Deus vai manifestar, irmãos, o seu poder na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Porque o poder dele está em nós, irmãos. Nós precisamos entender isso. Amém? Nós precisamos entender as verdades que a palavra de Deus já declara sobre nós. E parar de acreditar, irmãos, no que diz as circunstâncias. Como eu disse, nós temos um inimigo ou inimigos que quer nos derrotar. E enquanto nós ficarmos olhando para as circunstâncias e deixarmos com que ele mude ou molde a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar através das circunstâncias, nós já estamos perdendo. Amém? Porque o nosso inimigo, ele é espírito e ele tem condições de mudar circunstâncias. Ele tem condições de mudar coisas. Amém? O nosso pastor hoje de manhã deu uma palavra poderosa. Você que não assistiu, não veio, assiste depois no YouTube. Uma palavra poderosa em que ele disse que a vontade do homem é o grande poder aqui da terra. Amém? Por que um casal briga? Porque um tem uma vontade e outro tem outra. Por que existem tantas confusões? A própria palavra diz qual é o motivo de tantas confusões e tantas dissensões. Não é a vontade, a concupiscência dos homens? Então o diabo, irmãos, ele usa a nossa vontade. O que ele quer é pegar a nossa vontade para poder usar em prol dos seus planos. Então o que ele mais faz hoje, irmãos? É incitar a vontade do homem, é incitar a vontade da mulher, é fazer coisas. Para quê? Para que ele possa criar situações, para que ele consiga o que ele quer. Amém? Uma vez eu ouvi um homem dando um testemunho em que ele falou que o que o diabo ele precisa muitas das vezes para poder tocar num homem, numa mulher de Deus, é fazer com que ele se rebaixe aquele sentimento negativo. Que quando você se rebaixa aquele sentimento negativo, você acaba dando brecha, dando abertura para que o diabo possa tocar na sua vida. Ele, por exemplo, ele diz que quando eles estavam ainda no satanismo, servindo ao diabo, muitas das vezes eles faziam até mandigas, feitiços contra pastores. Amém? E às vezes os próprios espíritos malignos falavam: vocês vão entrar, vão se infiltrar naquela igreja, vocês vão destruir aquela igreja. Os próprios espíritos falavam isso. E eles iam. E aí eles começavam lá, se envolviam, participavam do culto, se tornavam até membro da igreja. Começavam a participar. Só que eles estavam com todo o intuito de atrapalhar a vida daqueles homens, destruir aquela igreja. E o que eles faziam? Faziam mandigas, faziam encantamentos para poder destruir aquele pastor. E ele falou, e a gente tinha que ter paciência. Porque muitas vezes a gente fazia e o pastor não era destruído naquela hora. Mas o que acontecia? Naquele momento eram liberados espíritos malignos contra a vida daquele homem de Deus.
Se aquele homem de Deus fosse um homem realmente centrado na palavra, que busca a presença de Deus, que tem olhos espirituais abertos, ele vai sentir que nas situações que são criadas, para tudo a palavra, irmãos, tem solução. Para tudo a palavra te dá orientação de como agir. Para tudo a palavra te mostra como você tem que fazer. Mas muitas das vezes, ou a gente não tem conhecimento, ou tem conhecimento, mas não coloca em prática. Amém? E muitas vezes o que acontecia? Eles criavam situações. Os demônios criavam situações, vamos supor, no casamento, na família. Criava situações. E aí daqui a pouco o casal começa a brigar. E começa a ter ira, ter raiva. Ele falou, aquele sentimento de ira, de raiva, era o que os demônios precisavam. Por quê? Era o mesmo sentimento que nós estávamos tendo contra ele quando lançamos o encantamento. Quando a gente igualava a mesma raiva, o mesmo sentimento, puf, o demônio entrava e começava a destruir a vida daquele pastor. Então, irmãos, as nossas armas, elas são espirituais. As nossas armas, elas não são carnais. Por quê? Porque os demônios, irmãos, eles não têm pena de nós. Os demônios, a palavra diz que eles só vieram para matar, roubar e destruir. O pastor crente rei conta uma história em que uma mulher de pastor, em que ela era uma bênção na igreja. Uma bênção na igreja. Mulher do pastor. E uma vez, um demônio foi lançado contra aquele ministério. E o demônio começou a chegar perto dela e começar a dizer para ela, você é tão linda, você é tão jovem, você é tão bonita, você está perdendo seu tempo na igreja. E as primeiras vezes, ela rechaçou aquele pensamento. Ela botou aquele pensamento para correr. E daqui a pouco ele voltava de novo. E continuava com os mesmos pensamentos. Até que um dia, na mesma forma que a serpente fez com Eva no deserto, no jardim. Até que um dia, aquela mulher começou a dar atenção àqueles pensamentos. E ela ficava no espelho. Realmente, eu sou tão bonita. Eu estou perdendo meu tempo na igreja. E começou a abrir aqueles pensamentos. Logo depois, ela começou a mudar o seu comportamento com relação à igreja. Já não estava mais tão firme, já não queria mais participar tanto dos cultos, já faltava um culto, faltava outro. Daqui a pouco começou a buscar algumas atividades, porque estava se sentindo vazia, estava se sentindo, vamos dizer assim, inútil. Aí começou a ir para a rua e buscar fazer atividades fora de casa, até que ela conheceu uma pessoa. Traiu seu marido, se separou do seu marido, e o seu marido ficou tão decepcionado com aquela situação toda, que o ministério dele acabou. Então, queridos, o que eu estou falando nessa noite? Eu estou falando que nós temos palavras poderosas de vitória. Nós temos palavras grandiosas de avanço, de crescimento. Mas a palavra diz que nós não devemos menosprezar a astúcia do nosso inimigo. Nós não podemos, irmãos, achar que o diabo é um leão sem dente, é um leão inofensivo, é um leão que não pode fazer nada. Não, nós lutamos contra inimigos que são espirituais, não são carnais, que vão usar de tudo para tentar paralisar a nossa vida, para tentar tocar na nossa casa, para tentar tocar na nossa família, para tentar nos desviar do propósito, para que você não viva o melhor de Deus para a sua vida, querido. Para que você não viva o melhor de Deus para a sua casa, para a sua família. O diabo, ele vai fazer de tudo para tentar te afastar do propósito de Deus para a sua vida. Amém? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Para a gente finalizar esse ponto. A palavra diz que nós devemos andar. Põe aí no telão, querido, para os irmãos lerem. Porque vivemos nós vivemos e não, amém? Nós andamos por fé, irmãos. No momento em que o diabo consegue fazer com que nós tiremos os olhos da palavra e consigamos olhar as circunstâncias, automaticamente nós começamos a perder a batalha para ele. Nós precisamos andar pela fé. Nós precisamos andar pela fé e não pelo que eu vejo. Se o que eu vejo não é o que a palavra de Deus diz, irmãos, então o que eu vejo não quer dizer nada.
porque a verdade é o que a palavra de Deus diz. Amém, queridos? Amém? Hebreus capítulo 11, versículo 27, versículo 28, diz o seguinte: Moisés, fala aí do caso de Moisés, né? Esse capítulo fala dos heróis da fé, e aí está falando de Moisés. Diz: pela fé saiu ele do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque ele viu o quê? Via o quê? Aquele que é invisível. 28, versículo 28. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. O que esse versículo quer dizer, queridos? Ele está dizendo o seguinte: como Moisés cria no que era invisível e não no que era visível. Por quê? O que estava acontecendo aí? Neste momento, eles estavam querendo ser libertos da opressão do Egito, da opressão de Faraó. Eles tinham uma promessa, mas eles não conseguiam. Por mais que Deus mandasse pragas, por mais que Deus fizesse de tudo, Faraó não liberava, Faraó não abria mão. Amém? E a coisa mais interessante, irmãos, é que o texto diz que o próprio Senhor endurecia o coração de Faraó. Às vezes, queridos, Deus faz coisas porque Ele quer te ensinar uma lição maior, irmãos. Se você crê que você é filho de Deus e que Ele cuida de cada detalhe da sua vida, Ele vê o futuro, Ele vê coisas que você não vê, Ele ouve coisas que você não ouve. E às vezes você quer tanto uma coisa, mas Deus sabe que se Ele te der aquilo ali, e se Ele fizer aquilo ali, naquela hora, Ele pode até te dar, mas aquela não é a hora. E se Ele te der isso naquela hora, Ele pode destruir a sua vida. Você pode se perder. Você não vai saber usufruir daquela bênção. Então muitas das vezes, irmãos, Deus age, Deus endurece o coração de Faraó. Mas se você usar, irmãos, essa arma, esse segredo, crer no que é invisível. Eu tenho uma promessa. Moisés sabia, eu tenho uma promessa. O meu Deus vai me livrar. Ele apareceu para mim numa sarça ardente. Ele disse que eu seria o libertador. Ele vai libertar, irmãos. Mesmo que eu não esteja vendo, mesmo que aquilo que eu estou vendo agora é uma dificuldade, mas eu estou crendo no invisível. E a palavra diz que por causa disso, por ele ver o invisível, ele estava celebrando a Páscoa, eles estavam festejando, eles estavam matando, imolando o cordeiro, festejando, celebrando, porque ele sabia que ele iria viver aquilo que Deus prometeu. Amém, queridos? Quem crê no invisível, irmão, celebra antes de ver a vitória acontecer. O Filho de Deus, irmãos, está alegre, feliz da vida, mesmo com circunstâncias difíceis, porque ele sabe que sobre ele há uma promessa. Ele sabe que sobre a casa dele há a promessa de proteção divina, há a promessa da guarda de Deus. E Deus quer mostrar para você nessa noite. E Ele te trouxe aqui para falar: filho meu, filha minha, continue firme, eu estou com você, ainda não é o fim, ainda não é hora de desistir. Você verá o que eu estou fazendo na sua vida, o que eu estou fazendo na sua casa, e você celebre hoje sim, porque qualquer dia desse vai ser a realidade da sua vida. Amém, queridos? Nós vemos da palavra, irmãos, dois exemplos na Bíblia. Nós temos dois exemplos de fé na Bíblia: o exemplo de Tomé e o exemplo de Abraão. Amém? A fé de Tomé, você pode depois ler isso, eu não tenho tempo. João capítulo 20, a partir do versículo 24, se eu não me engano, você tem essa história. Muitas vezes é a fé que nós queremos usar, irmãos. A fé de Tomé é a fé que é aquela que quer agir por sinais. Ela só quer agir se ela tiver algo, ou tiver uma base, para ele poder crer. Uma base o quê? Uma base natural. Uma base visível. Amém? Por que Tomé disse? Se eu não tocar, eu não vou crer. Eu só vou crer se eu ver com meus olhos. Eu só vou crer que Jesus ressuscitou. Eu só vou crer que se você está falando é verdade se eu tocar nele. Ou seja, no natural. Na vida natural. Amém, queridos?
Mas nós precisamos ter muito cuidado com isso, irmãos. Sabia disso? Às vezes, nós precisamos, ou nós queremos, não, eu só vou crer se Deus me dá um sinal. Para que se a palavra de Deus diz que essa já é a vontade de Deus? Amém? Você sabia que Paulo diz que os demônios eles podem se disfarçar de anjos de luz? Para enganar, se possível, os filhos de Deus? Então, tome cuidado com isso, irmãos. Às vezes a gente quer ficar igual Tomé. Não, eu só vou crer se eu tiver um sinal. Aí o diabo pensa, isso aqui é um sinal. Então, nós precisamos entender que a base de sustentação da nossa fé, e para nós crermos e agirmos, é a palavra que está aqui, irmãos, escrita. Letras pretas em papéis brancos. Meus irmãos, não tem uma verdade mais contundente que essa. Não tem mais uma verdade verdadeira do que essa. É nisso que eu tenho que crer, colocar os meus olhos e confiar. Não é querer uma base natural para poder crer. Amém? Muitas vezes Deus já está falando com você. Deus já mostrou para você o que Ele quer. Para onde que você tem que ir. Mas você já quer sinais, quer sinais. Amém? Está igual a piada, Deus vai vir me salvar. Meu filho, eu mandei helicóptero, eu mandei tudo. E você está esperando o quê? Amém? Deus já providenciou para você. Deus já providenciou para nós recursos infinitos e sobrenaturais. Mas nós precisamos confiar na sua palavra. O próprio Jesus disse para Tomé, porque você me viste, você crê? Felizes, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Está falando de quê? De você. Você viu Jesus? Você andou com Jesus? Não, você não viu, mas você está aqui porque você crê nele. E ele está falando, bem-aventurados. Vai chegar um povo que não vai me ver, ressurreto, que não vai caminhar comigo, mas vai crer na minha palavra. Amém? E ele está falando de nós, irmãos. Por outro lado, nós temos a fé de Abraão. Depois você pode ler Romanos 4, capítulo 1. Romanos capítulo 4, versículo 1, lá Paulo fala sobre a fé de Abraão. Amém? A fé, a diferença da fé de Abraão para essa fé de Tomé, irmão. Enquanto Tomé queria algo concreto para crer, Paulo diz que Abraão creu contra a esperança. Muito pelo contrário, irmãos, a esperança que Abraão tinha era o quê? Eu vou morrer sem filho, eu não tenho descendência, a minha família vai morrer, o meu herdeiro vai ser o Damasceno. Ele não tinha esperança nenhuma, irmãos. Mas quando Deus falou, quando Deus deu uma palavra, a mesma promessa que Deus deu, a mesma palavra que Deus deu aos 12, Tomé estava no meio e ouviu, irmãos. Mas Tomé não creu. Abraão não caminhou com Jesus. Abraão teve uma revelação de Deus, em que Deus falou para ele, sai da tua terra, da tua tenda, da tua terra, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Que loucura, irmãos. Amém? Se eu chegar para a mulher, vamos levantar tudo, vamos levantar acampamento, pega as coisas, pega a roupa, que a gente está indo embora. Está indo embora para onde? Não sei, Deus mandou eu ir embora. Abraão creu. Abraão creu. Mesmo com todas as circunstâncias desfavoráveis, ele creu. E eu quero falar para você nessa noite, Deus tem promessas para você? Deus tem promessas para a sua vida? Talvez você fale assim, Daniel, mas eu nunca recebi nenhuma profecia. Deus nunca usou um homem de Deus para me dar uma profecia. Irmãos, você nem precisa disso. Se tiver, é bom também. Claro que profecias vindas de Deus, que hoje em dia a gente vê muita manipulação por aí. Amém? Mas você pode não ter recebido nunca nenhuma profecia específica para a tua vida, que você vai ser isso, que você vai ser aquilo. Mas a palavra, irmãos, a Bíblia, tem mais de 33 mil versículos. 8 mil promessas para você. 8 mil promessas para a nossa vida. 8 mil promessas para todas as áreas da sua vida. Para os seus filhos, para os seus netos, para a sua saúde, para as suas finanças, de proteção, de guarda. Ele promete que vai guardar o seu sono de noite. Ele promete que vai guardar você durante o dia. Ele promete que guardar de todas as áreas, de todas as formas. Tem mais de 8 mil promessas, irmãos. Então, o que nós temos que fazer é nos agarrar a essas promessas poderosas do Senhor.
O pastor Jorge até leu esse versículo hoje. Isaías, capítulo 1, versículo 19. Coloca aí. Isaías 1, 19. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Amém? Ele colocou em outra versão hoje mais cedo, né? Que diz, se quiseres e me ouvirdes, comereis do melhor desta terra. Amém, queridos? Irmãos, se você ler o plano de fundo, a gente está lendo a Bíblia em forma cronológica, nós leremos a Bíblia o ano todo, né? O pastor Jorge até falou sobre isso hoje de manhã. Mas se você ler esse capítulo, o plano de fundo, você vê que este capítulo, o povo de Deus estava vivendo uma miséria, o povo de Deus estava vivendo uma devastação nesse período. O povo de Deus estava vivendo momentos terríveis, momentos difíceis. Mas eles continuavam cultuando a Deus, eles continuavam buscando a Deus. Mas qual era o problema deles? Eles não estavam dispostos a mudar o seu tipo de vida, o seu estilo de vida, para obedecer aquilo que Deus estava orientando. Então, o que eu quero falar para você nessa noite, se você quiser mudar de vida, se você quiser viver o que Deus tem para você, se você quiser viver as promessas poderosas que Deus tem na Bíblia para você, basta você ouvir a voz de Deus. Basta você ouvir o que diz a palavra. Basta você ouvir o que essa palavra de Deus diz ao nosso respeito, diz ao seu respeito. Crer nela, irmãos, e obedecer, colocar em prática. Não obedecer aquilo que diz o mundo, não obedecer e crer naquilo que diz as circunstâncias, mas naquilo que diz a palavra de Deus. Se você fizer isso, irmãos, você viverá as promessas grandiosas de Deus, assim como Abraão viveu. Amém? O que nós precisamos, irmãos, é crer. O que nós precisamos é obedecer. Em Jeremias capítulo 29, no versículo 11, ele diz que eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o futuro que desejais. Amém? Se nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, irmãos, se nós nos voltarmos para Ele, o pensamento para nós, o pensamento dEle para a sua vida, é pensamento de paz e não de mal. Nós precisamos confiar nisso, irmão. Nós precisamos confiar no cuidado e no amor do nosso Pai. Nós precisamos confiar que Ele tem o melhor para nós, que Ele vai fazer. Por que nós confiamos tanto no que dizem as pessoas? Por que nós confiamos muito no que diz o mundo? Nós temos tanta dificuldade de confiar naquilo que a palavra de Deus diz. Temos tanta dificuldade de confiar naquilo que Deus tem nos mostrado, naquilo que Deus tem falado. Ele diz, buscar-me-eis, no versículo 13, do capítulo 29. Buscar-me-eis e me achareis, se você me buscar de todo o seu coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Amém? Busca ao Senhor, busca a palavra. Amém?